Aí nós temos um não muito bonito R$ 80 de cobre do Império do Brasil. A pecinha não está muito bonita, mas sendo uma falsa de época, chamou atenção e acabou entrando na coleção. Então ela data de 1823B, né? Dá para ver a data ali com bastante boa vontade, uma lupa, né? E a gente vê que ela tem vários defeitos, vamos dizer assim, né? Então o 8 e o 0 têm alturas bem diferentes, a legenda que a gente vê que está toda desalinhada, também as letras em tamanhos diferentes. O disco, né, o cunho descentralizado, o disco cortado errado, ela é bem mais fina, né, com peso abaixo. Aqui parece que foi batida várias vezes, né, ficou bem feio esse brasão aqui. Então uma pecinha bem interessante por esses diversos aspectos horríveis, né, na abertura do cunho, na feitura da peça. É uma falsa do período que circulou e tem seu valor numismático. Aí nós temos um bonito 960 réis, né, um patacão do Império do Brasil. Então, ao centro aí 960 réis, logo abaixo aqui a gente tem a data, 1824, e letra monetária R, indicando que foi feita no Rio de Janeiro. E do outro lado, Brasão Imperial. E a gente consegue ver aqui as duas colunas, né, que faziam parte aí do Brasil espanhol, uma vez que, em sua maioria, esses 960 réis são recunhados sobre, né, os R$ 8 espanhóis que circulavam em grande quantidade no território brasileiro desde aí do período colonial. Então é sempre interessante aí tentar identificar qual que é a moeda base, o R$ 8 em si, qual a casa monetária, os abridores de cunho, enfim. A serrilha também é sempre bacana e ajuda a identificar a moeda base. Então, pecinha super interessante e das mais legais da coleção brasileira. Aí a gente tem um bonito R$ 80 de cobre, datado de 1829, do Rio de Janeiro. Pecinha que chegou à coleção identificada aí como uma possível falsa americana. De fato, ela tem algumas características aí, né, no design do brasão imperial, por exemplo, das tulipas, enfim, que são um pouquinho diferentes do convencional, mas é sempre difícil ter certeza desse tipo de afirmação, né? Ela tem peso bom, diâmetro bom, mas isso também era uma característica, né, das ditas falsas americanas, né? Eram peças bem cunhadas, né? Então, certeza absoluta não dá para ter, mas é uma bela candidata. Esse é interessante aí da coleção. Aí nós temos duas moedas de 100 réis de níquel. Então, pecinhas aí, uma do período imperial e uma do período republicano. Então, a gente vê que poucas alterações aí tiveram de fato na moeda quando da troca aí de regime político. Então, essa aqui com a legenda Ordem e Progresso e 15 de novembro de 1889, então com a data da proclamação República e o lema. E aqui do outro lado a gente tem aí o decreto número tal de setembro de 1870. Então aí ambas datas, aí uma fazendo referência a uma data aí comemorativa da instauração do novo regime e a outra do decreto que pôs em circulação essas pecinhas de níquel. Aqui do outro lado a gente tem de fato uma mudança maior, né? Então a troca aí do brasão imperial pelas armas da República, então o Cruzeiro do Sul com as estrelas em volta representando os estados. E as duas têm a data aí. Nunca confundir a data do decreto ou da proclamação da República com a data de fato da moeda que está aqui atrás, abaixo dos brasões. Aí nós temos um bonito 200 réis do Brasil republicano. Acima a gente tem o lema Ordem e Progresso, então fazendo referência ao positivismo que vigorou aí dentro das academias militares. Abaixo a data de 15 de novembro de 1889, data então aí da proclamação da República. Ao centro o valor, e aqui do outro lado a gente tem de fato data da pecinha, que é 1889. Aqui coincidiu, mas essa peça foi cunhada durante vários anos, então a data de fato dela é aqui atrás, não aquela data fazendo referência à data da proclamação da República. Aí a gente tem legenda República dos Estados Unidos do Brasil, fazendo aí referência a um modelo norte-americano, né, dos estados independentes juntos, né, como uma nação, porém gozando aí de certa autonomia. Aqui a gente tem o bordo liso, né, então pecinha feita em níquel, aí um 200 réis da República. Aí a gente tem um bonito 200 réis de níquel, esse aqui do início do período republicano. Ao centro aí a denominação de valor, 200 réis, e abaixo 15 de novembro de 1889, data da proclamação da República. Aqui do outro lado a data de fato da moeda, 1899, e o Cruzeiro do Sul.
Essas pecinhas são comuns, né? Não é difícil de encontrar, mas é bem difícil encontrar em bom estado de conservação, né? Uma boa dica é você olhar direto aqui para o Cruzeiro do Sul. Normalmente a estrelinha que fica solta ali no meio, ela acaba apagando primeiro, né? Devido ao próprio relevo da peça, né? Uma parte mais alta aí do cunho, então ela acaba gastando primeiro. Então sempre bater o olho ali. Do outro lado aqui a dica é ver o contorno do 200, né? Normalmente é a parte mais alta que acaba desgastando primeiro também. Então você já tem aí como ver de forma fácil aí, de longe, se a moedinha tá bonita ou não, já de cara por esses aspectos, né? E aí nós temos uma pequena moedinha de bronze do Império Romano, essa aqui de Constantino I, e cunhada entre 306 e 337 depois de Cristo. Pecinha pequenininha, aqui o busto do imperador, e aqui do outro lado 2 soldados com seus estandartes. Normalmente nas moedas romanas aqui sempre abaixo aí tem um traço e a identificação da casa de cunhagem. Infelizmente não entendo o suficiente para dizer o que é essa sigla aí, indica qual das diversas casas de cunhagem que existiram no Império Romano. Mas eu sei que é ali que indica. E daí a legenda, né, fazendo referência aí ao tema da moeda, né? Feitos militares são recorrentemente representados nessas moedas romanas, né? Então sempre podem ser ligadas a algumas batalhas e conquistas, o que torna elas bem interessantes.